a fazermos a nossa manutenção. Então vamos orar e vamos nos conectar com nossos amigos espíritos. Se alguém quiser fazer a oração, por favor, se não, vamos fazê-la, viu? Jesus amado, aqui estamos e te pedimos tua presença para que possa nos inspirar. Se não for a tua diretamente, Jesus, como disseste, quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em teu nome, o Senhor estaria presente. E nós fazemos questão que o Senhor esteja nos ajudando. Nós te agradecemos muito, Jesus. Tantos ensinamentos, tantas coisas boas para nos orientar, para nos salvar, para que possamos te entender e realmente praticarmos esses ensinamentos maravilhosos. Que Deus te proteja, que Deus te ampare, Jesus. Que os nossos queridos amigos que acompanham, que trabalham nesse evangelho, nesses estudos, sejam todos abençoados. Que nossa querida mentora, sim, seja muito, mas muito mesmo auxiliada e que receba muitas coisas boas de Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, possa, assim, abençoar seus filhos todos, crentes e não crentes, dando sempre oportunidade a todos de se ajudarem fraternalmente. Deus, que em teu nome, em nome de todos esses citados, nós damos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita. Muita paz. Muita paz. Nosso evangelho lá. Acho que é o Armindo que chegou aí. Não sei se é o Armindo ou é o Rui. Bom, gente, hoje nós vamos estudar Gênesis. Desculpe por ontem, né? Não termos tido nossos estudos do sábado, tá? Perdão aí. Inclusive, eu anunciei um pouco à tarde, um pouco atrasado. 10 minutos de atraso. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso estudo, né? Vamos lá, como de praxe. Está aí. Está aí a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 1, Caractere da Revelação Espírita, número 36. Alguém quer ler? Posso ler? Tu vai ler, Edson, ou tu quer ler o Evangelho? Tu é que sabe. Não, posso. Qualquer um dos dois. Qualquer Não um tem dos dois? ninguém para ler. Eu posso ler também, não há problema. Pronto, aí o Armindo vai ler também. Então tá, beleza. Então, leia o Armindo. Depois eu leio. Do ler o Evangelho, né, Edson? Obrigado. 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Graças a Deus. Nós esperamos que nós consigamos, o mais depressa possível, entender que será exatamente assim, né? Esse texto é maravilhoso. Porque a reencarnação, ela traz para nós algo muito abrangente, né? A pluralidade das existências é maravilhoso. Porque aí as castas, né, esses sistemas que foram criados, né, que prejudica muito, mas ainda o intelecto não está bem desenvolvido, né? Então eles se aproveitam. E esses sistemas sociais de divisões rígidas e de natureza hereditária, sendo os direitos transmitidos por laços de sangue, com a reencarnação passa a ser visto de outra forma. Nós sabemos que já estudou, quem vem estudando a doutrina espírita, lendo alguma obra ou a própria codificação, como estamos fazendo, nós vamos encontrar racionalmente a justiça divina, pois muitas vezes aquele que foi roubado, né, que foi lesado em uma existência preguiça
ou lá bem longe, seja lá como for. Se ele foi roubado, não é? Em uma existência outra, ele será ressarcido. Porque o próprio que o roubou terá que vir trabalhar e devolver tudo a ele. Então, os laços de sanguíneo. Esse que foi roubado pode não ter nenhum vínculo, como diz a ciência aí, esses que estudam assim, ou a nossa própria humanidade, acreditar que os laços de sanguíneos são alguma coisa que não são, não é? Pois nós somos criados por Deus, mas a matéria é a própria matéria, é o corpo que gera a matéria, tá? Tanto o pai quanto a mãe ajudam nessa geração. Pois bem, aquele que foi roubado será ressarcido. Aquele que foi morto, né, vamos dizer assim, agressivamente, será ressarcido. Então, essas castas, aqueles que foram apregoados ou nas cruzes, né, ou foram atados em postes para serem queimados, serão justiçados. Mesmo que eles perdoem, mesmo que se perdoe, nas leis divinas ele vai ter que pagar. Não importa a religião que ele professe, até mesmo se ele for incrédulo, vai ressarcir, tá? Então isso é muito importante. Com a reencarnação desaparecem os preceitos de raças. Aí nós vamos encontrar a justiça divina. Olha, tem pessoas em caso, não me lembro agora o livro, mas por ridicularizar ou tirar graças, ou perturbar a vida de uma pessoa porque ela tem a cor preta ou cabelo ruim, não é? Porque parece ser diferente de todos nós, aí não há existência, o remorso dela desencarnada, ela machucou muito essa pessoa, ou até mesmo um coletivo. Até mesmo um grande número de pessoas, não é? Humilhou. Aí, no mundo espiritual, as leis divinas vão convidar para que ela repare isso. Em muitos casos, é preciso vir na cor preta, não é? Tem muitos casos assim, muitos. Passar pela lei de Talião. Aí esses preconceitos de raça vão ter que se acabar, vão ter que serem dirimidos, vão ter que ser suprimidos do planeta. Pela razão, sem violência. É como Cristo trata todo o trabalho que ele veio fazer, de esclarecer-nos e passarmos assim a ser fraternos, né? Vivermos dentro de um grupo fraternos, respeitando uns aos outros. Pois bem, as raças, as castas, por exemplo, a igreja mesmo, protestante, essas diferenças de religiões, todas desaparecerão nessas diversas encarnações que virão. Não adianta, é mesmo assim. O próprio mal, ele tem um tempo de existência em qualquer planeta, se ele existir. No nosso, ele existe. Então, ele tem um tempo. E ele vai se ceifando, ele vai sendo eliminado pouco a pouco com o esclarecimento, a evolução do ser neste planeta. E principalmente da evolução do planeta. Aí o planeta exige que todos tenham essa credencial para entrar dentro dele. Não ter a maldade. Pois assim, existem muitos felizes, muitos mundos maravilhosos que não aceitam a encarnação de nenhum espírito mau. Quando nós dizemos espírito mau, não é que Deus fez ele mal, pelo contrário. É ele que é ignorante, pratica a maldade pela ignorância. Ele ainda não entendeu que tudo que ele está fazendo é para ele próprio. Se faz alguém sofrer, é ele que vai sofrer. Infelizmente, existe aqui na Terra, pelo próprio processo, nós já sabemos que o planeta ainda está, né, de muito sofrimento. Vem alguém nos fazer o mal. Alguém precisa aprender, aí o mal aparece.
O mal aparece, por exemplo, para um espírito teimoso, reencarnou e quer viver na prostituição, né? Ou quer viver numa vida de roubar os outros. O mal vai encontrá-lo em alguma dessas esquinas e vai o convidar de maneira muito dura. Não que Deus queira que fosse assim, mas os próprios escolhemos assim. Por isso que temos que ter a crença absoluta que Deus existe, porque não tem outra coisa que explique, outro conceito que explique tudo que nós já conhecemos hoje com a tecnologia que foi nos facultada. Não é? Esses gênios vêm por misericórdia divina para abrir os nossos olhos e passarmos a raciocinar melhor, encontrarmos uma melhor solução para as nossas escolhas, sabermos escolher e vivermos entre uns e outros, que nós vamos aprender a vivermos fraternalmente, tá? É maravilhoso entender que essas raças, esses preconceitos se acabarão. É maravilhoso que essas castas serão também suprimidas, esses sistemas rígidos, absurdos, não é? Então, nós vamos tornando-nos assim mais esclarecidos. Continuando, ele diz assim: pois o mesmo espírito pode tornar-se a nascer rico ou pobre. Ora, por que o espírito ele pode vir na próxima encarnação rico, ou se ele já não foi rico e se já não foi pobre? Porque ele vai repetir, ou ele terá encarnações ainda rico e pobre, não é? Aquele espírito que reencarnou e aprendeu todas aquelas posturas, garfo assim, colher para isso, copo para aquilo, e de repente, numa próxima existência, ele vai ter uma experiência mais difícil, mais farta, numa região muito isolada, onde tem a dificuldade dessa relação humana e ele muito menos dessa educação. Trará provavelmente no seu perispírito essas informações, provavelmente algumas delas de certa nobreza, mas ele vai ter que passar por essas dificuldades. Então, se ele foi rico, ele pode ser pobre, e se ele já foi pobre, ele pode ser rico. Tudo isso é Deus que empresta. Lógico, de acordo com as nossas obras, como disse Jesus, né? Já que Deus dirige, ele tem o poder, é dele, da autoridade, é ele. Quando ele tira a autoridade de uma criatura aqui na Terra, a gente sabe, a pessoa passa vergonha perante a população inteira. Até pais perdem autoridades, mães perdem autoridades, avós perdem autoridade. Bom, e a riqueza também vem de Deus. Quando ele acredita, ele sabe o que ele está fazendo, que é melhor para mim ou melhor para fulano, ele dá. Ou ele tira. Isso é dele. Por mais que nós nos esforcemos. Por isso que tem pessoas que se esforçam tanto em ficarem ricos e não conseguem. Porque existe um tratado no mundo espiritual para cá. A gente não vem para cá sem roteiro. A gente vem com roteiro. Então, as reencarnações são maravilhosas. A reencarnação é importante, é necessária. Então, nós temos, ele diz assim, grande, sênior, ou seja, né, pista, proletário, aquele que vive muito parco mesmo, com poucos recursos, com seu próprio trabalho, os proletários, né? E que não faz só mais do que ter filhos, como os romanos, né? Perdoavam esses aí por serem cidadãos romanos, e eles não pagavam impostos por serem proletários, onde tinham parcos recursos e viviam dos seus próprios recursos com muita dificuldade. Chefe ou subordinados. Então, quem é chefe pode ser um dia funcionário. A justiça de Deus é muito maravilhosa. Não é que desejamos quem é porque todo mundo tem que aprender, né? Se nós espíritos encarnados aprendessem mais fácil, felizes, respeitando os outros, um aprendizado é legal.
dá para aprender rápido. Mas não, tem uns que se ostentam, nós sabemos que são muitos, ostentam, né, fazem questão de exibir suas casas, seus sítios, seja lá como for, suas mansões, coitados, não é? E aí, muitas vezes, fizeram faculdades, conseguiram, conquistaram, mas oprime os outros. E nada melhor do que essa lei da reencarnação. A quem muito foi dado, muito é cobrado, né? E Deus, assim, vai nos conduzindo com os seus filhos, os espíritos, de maneira superior, né? Aqui nos ajudando. Como diz no livro dos Espíritos, os espíritos superiores vai tangendo a humanidade, né? Vai tangendo, é verdade, vai tangendo a mesma nós. Então, pode ser livre e pode ser escravo. De repente, um dono de um presídio, de repente, ele próprio pode ser o próprio prisioneiro lá dentro, né? Por cometer coisas graves. Ou existências. Assim é a humanidade. Temos só que entender o que estamos fazendo aqui. Homem ou mulher? Pronto. Nesse lado, homem e mulher, muitos homens oprimem as mulheres. Aí tem deles que vêm, por conta da necessidade, oprimirem muitas mulheres, vêm com o sexo oposto ao que ele escolheu, em muitas existências, ser homem. E ele vem no corpo de uma mulher com todo o perfil de um homem. Né? É difícil, não é fácil para ele, não. Mas ele tem que aprender, ele tem que respeitar. No mesmo caso, a mulher que pode ser frágil, mas ela pode ser muito esperta, ela escraviza muitos homens. Ela aproveita e dilacera muitos sentimentos e deixa muitos homens aí coitados. Né? Até que tem deles que se suicidam. Aí vem essa mulher como homem. Ela vem como homem, mas ela gosta de homem. Aí vem no corpo de uma mulher, era mulher, agora vem no corpo de um homem, que é sempre assim, uma vez sim, outra vez não, depende do que e quando, como. Aí ela vem no corpo de um homem, gostando de homem. E aqui nós temos o preconceito. As leis divinas, enquanto a ciência ainda não entender isso aí, muita gente vai criticar e vai querer massacrar essas criaturas. Pois bem, haverá injustiça aí? Sim, haverá sim para essas criaturas que, infelizmente, vão contrário às leis divinas. Se não respeitam Deus, elas vão fazer essas pessoas sofrerem. E essa justiça divina virá contra elas, porque é necessário que elas as aprendam. Então, nós vamos encontrar de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a rejeição da mulher, porque essa sujeição da mulher, né? A mulher ser subordinada ao homem. Até hoje nós encontramos muitos, mas ainda existem muitas criaturas aqui na Terra. Não dá para a gente dizer assim, eu nunca vi estatisticamente, mas deve ser muito grande, os homens que pensam que a mulher tem que tomar conta de casa e não tem que trabalhar. E não deve ser assim. Porque o espírito quem criou foi Deus. Então ele tem o direito de ser o que ele quiser. Contanto que ele seja, que ele use essas encarnações de uma maneira fraterna, né? E quando nós falamos em fraternidade, as pessoas muitas vezes, mas é fraternidade, mas como é que é isso? Eu vou botar aqui o nome fraterno, fraterno, só para nós, aqui, ó, fraterno. Fraterno próprio de irmão, irmãos que diz a respeito a irmãos, amor fraterno, afetuoso, que expressa carinho, tem que sermos assim. Afeto, modo de agir fraterno, cordial. Então, nós teremos que aprender a respeitar essas leis divinas. Caso contrário, nós vamos cair na rede da justiça divina. A lei de Italião, eu já não esqueço a data, 772 anos antes de Jesus, se eu não me engano, vou até rever isso aí. A lei de Italião, se alguém quiser me ajudar, tem isso no... aqui, deixa eu botar aqui só para não ter... Lei
Lei de Italião. Pronto, lei de Italião. Lei de Italião, deixa eu ver se eu consigo logo aqui na primeira. Pela lei de Italião. Deixa eu ver se fica aqui melhor, se ele mostra. Se ele não mostrar, aqui nós vamos encontrar a data. Bom, a data não é tão importante, mas essa lei existe. E nós vamos ter que responder perante o nosso Pai. Porque como Deus criou as leis divinas, essas leis divinas, elas existem e elas precisam ser respeitadas. Todas elas. Então, na lei de Italião, a coisa fica um pouco mais dura. Olho por olho, dente por dente. No Espiritismo, não. Nas reencarnações, quem fez as maldades vai ter que colher o que ele plantou. Próxima existência, dificuldades. Quanto isso vai durar? Quanto durou em cima daquele a que ele fez maldade. Então nós temos que ter cuidado. A música fica mais dura porque ninguém quer sofrer na próxima existência. Se não quer sofrer, não faz ninguém sofrer. Não é? Nós não devemos fazer ninguém sofrer, porque a opressão vem de todos os lados. Vem da magia negra, vem de criaturas que se fazem dentro de religiões para fazer maldade, separar casais. Putz, grilo, é bronca. Cuidado, meu filho, abra os olhos, como diz meu filho. Abra os olhos, né? Vamos dar atenção às leis da reencarnação. Deus é bom. Nós estamos com um tempinho aqui, ainda temos. Então, nós vamos encontrar a mulher sendo, muitas vezes, submissa, que nós vemos, que isso durou muito tempo, e que, de repente, na próxima encarnação, que já aconteceu muitas, aquele que era o dono, né, do lar, o cara, achava que ele era quem mandava mesmo, mas veio numa encarnação como mulher. Pronto, vai fazer o quê? Tem que pagar, poxa. Então, nós vamos encontrar na encarnação, na pluralidade das existências, a justiça divina. A melhor lei. Por isso que o príncipe, amanhã, ele pode ser o sapo. Vou até ajudar aqui. Não o sapo literalmente, mas aquele, pobrezinho, né? Coitado. Lá dentro do sertão, ou numa dessas favelas, né? Vivendo naquelas casas na beira do rio, sustentada por aquelas estruturas ali, sujeitos, sim, a muita humilhação. Por que humilharam? Deus, ele é muito bom. É justo. Mas peraí, você diz que Deus é muito bom e ele é justo? Ele é muito bom e justo. Ele não quer que nenhum dos seus filhos faça mal ao outro, uns aos outros. Quem fizer vai ter que reparar isso. Não importa. Não importa. Então, nós vamos ter que resolver isso. Para nós encontrarmos no livro, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver muitos daqueles romanos que levaram prendiam os leões, né, e deixavam muitos comer, e que prendiam aqueles que seguiam Jesus, depois acreditaram e tornaram-se cristãos. A religião é essa, cristã, só tem uma religião, chama-se cristianismo. Só uma religião. Só uma é a religião de Jesus. As outras são todas humanas. Embora Jesus era humano, mas um espírito puro, um espírito de escola que não necessitava encarnações. Veio trazer o próprio exemplo. Aí esses romanos fizeram isso e fizeram muita gente ser abatidas pelos próprios leões e pelas confusões que eles criavam lá, os métodos para fazer esses cristãos sofrerem. Caíram num remorso terrível e tiveram que vir como escravo na África, que sofreram depois a lei de Italião. Qual? Separado por aquele português que teve a infeliz ideia de fazer mercadoria de gente, né? Os escravos, que nós sabemos, e aí foi vendendo essa infeliz ideia, praticando, separando os irmãos, os pais. Imagina que tanto sofrimento. Imagina quanto sofrimento. Mas aqueles romanos estavam ali no meio. Tá lá, Chico Xavier. Abramos os olhos. Nós não vamos sair daqui
ou indo para outro planeta, que a Terra está passando já por esse processo de não precisar ser tão dura assim, porque ela quer, e ela está evoluindo, ela quer a nossa evolução. Aí vamos para um planeta mais difícil para passar por aquelas coisas que fizemos, os outros passaram. Abramos os olhos. Então nós vamos encontrar a justiça divina. É uma lei maravilhosa. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, né, também funda da mesma lei e da igualdade dos direitos sociais. Imagina, direitos sociais. E nós sabemos que isso aqui é uma bagunça, né? Ainda está não existe esses direitos sociais assim respeitados. Então o trabalho é grande para fazer isso aí tudinho. Imagina como é que os espíritos nos dirigem. É verdade, os espíritos nos dirigem. A gente pensa que nós vivemos aqui como se fosse os donos dessas leis, fazendo-as e os outros cumprindo e etc. Não, isso é uma lei, essa lei é universal, a fraternidade. Então, para nós que estamos no nosso planeta, que não é só essa casinha, nós temos o universo, né? O nosso lar é o universo. Então, nós temos que abrir os olhos, porque o nosso Pai quer o melhor para todos nós. Queremos o melhor? Então, vamos trabalhar. Como? Vamos trabalhar o lado moral. O lado moral, porque é duro sofrer, não é não? O lado intelectual a gente vai desenvolver quando o planeta estiver melhor. Nós já estudamos isso a semana passada, eu fiz 2 semanas. Um mundo mais feliz. Aí estuda, porque isso que está sendo escrito aí, esses direitos sociais respeitados, a fraternidade, aí as pessoas não têm mais esse egocentrismo, esse orgulho, essas besteiras no planeta mais feliz. Elas não terão. Existirá realmente as divisões, existirá fraternidade sem opressão mesmo. Haverá mesmo, porque é uma lei divina. Foi Deus que nos criou. E nós vamos aprender a respeitar Deus. Por isso que a morte do corpo, ela existe. E nós precisamos do corpo porque nós somos espíritos grosseiros. Nós ainda somos espíritos que precisamos de chacoalhamento espiritual, principalmente agora, né? Diante da razão, nós estamos descobrindo o que está ficando melhor, mais fácil descobrir o que é certo e o que é errado. Antigamente, né, não fomos muito enganados. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa área. Por isso aqui estamos, meus irmãos. E o tempo, igual, está chamando aqui a atenção, que já está chegando. Se alguém tiver algo para falar, por favor, pode interromper, né? Sabe disso, né? Então, nós vamos para a segunda parte dos estudos dessa noite para a gente e talvez dia, tarde para outros. Ok. Então, vamos lá. Vou dividir aqui o espaço, o texto de hoje. E agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. Prodígios dos falsos profetas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o assunto hoje é prodígio dos falsos profetas, número 5. Quem é que vai ler? O Edson, não sei se está aí. Eu estou, não consigo visualizar. Consegue não, Edson? Não estou vendo. Estava aparecendo até agora. Agora quando tu colocou o Evangelho, sumiu. Então foi. Talvez com algum segundinho chegue. Se não chegar. Não desliga então, Edson. Não. O Armin está aí. Se o Armin tiver, pode ler, Armindo. Socorre a gente aí. Pronto, o Armindo não está, então. Sim, um momentinho. É o número 5? Tá aí, Armindo, número 5. Ok. Obrigado. 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos.
Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz o simples bom senso. Porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso, uma vez encontrada a causa. Reconhece que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caráteres e exclusivamente morais. Obrigado, Armindo. Está vendo como é interessante estudarmos, né? Perfeito. Oi, Edson. Perfeito o texto. Né? Você vê o quanto é importante. Olha, nós estamos estudando algo maravilhoso para nós. Tem muita gente que não está dando atenção ainda, né? Mas vai dar atenção. Tenhamos certeza. Esses que ainda não acreditam com veemência na vida após a morte, dentro dele, esse sistema existe, eles acreditarão. Provavelmente nessa encarnação, se não despertam, despertarão em outras. Vão despertar. E muitas vezes somos alvos dessas criaturas que, por estudarem, por descobrirem as coisas, sabe que aquilo ali vem de um processo mais natural e termina ela pegando aquilo ali para subjugar uma população, um país, né, para tirar proveito na religião, para tirar proveito em um grupo, criar um sistema. E nós sabemos que esses que fazem isso, sabendo que estão fazendo da maneira errada, não é? São falsos cristos. E eles poderão fazer coisas de realmente de alarmar as pessoas, né? Nós sabemos, nós temos diversos exemplos aí, né? Mesmo em religiões, diversos. Há pouco tempo nós tivemos aí um caso, vamos dizer assim, monstruoso, né? Que de Deus não tinha nada, mas é um filho de Deus. Ele achou-se espertão, né? Entrou para ajudar depois de tantas maldades que fez e agora está preso. Para que isso? Nós temos que ficar espertos. Como vamos ficar espertos? Estudando, sabendo. É por isso que a ciência vai descobrindo o que é natural, vai sendo mostrado, que ela vai pesquisando, e aquilo que era sobrenatural nada mais era do que natural, dentro das leis da natureza. Então Deus não vai criar, não vai dar poder a espíritos bagunceiros, espíritos que gostam de fazer maldades, ignorantes, espíritos que se comprazem em fazer
os outros sofrerem. Deus não vai dar poderes a essas criaturas só porque Deus quer. Ele não vai fazer isso. Porque sabe que esses espíritos são irresponsáveis. Eles não têm condições de fazer isso. Do mesmo jeito que ele não vai dar a esses mesmos citados a capacidade de destruir algo que Deus criou, naturalmente, uma lei. Não é? Se fosse, eles tivessem o poder, eles bagunçavam o sistema que temos no nosso universo. Aqui em volta, nosso próprio sistema solar. Nenhum tem. Todos que estão dentro da mesma bola. Se alguém fizer mal aqui dentro para prejudicar toda uma população, como está acontecendo, nós vemos aí a guerra, que não chama de guerra, não é? Ele não chama de guerra, mas ele não é esperto, ele é bobo. Ele não sabe o que ele está criando para ele mesmo, mas é um falso Cristo. Porque estamos dentro do planeta e onde todos sofrem. E nós temos que ficar espertos para não cair na malha dessas criaturas. Porque são falsos cristos, são falsos profetas. E podem estar dentro de uma religião, ter o rótulo da religião e não serem religiosos. É simplesmente para se aproveitar, para continuar perpetuando dentro do poder. Ele diz assim, a difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui, veja como é gostoso, o número dele diminui à proporção que os homens se esclarecem. Então, o problema não é da religião, o problema é do esclarecimento, do conhecer, do saber. Não deixa se levar. Na política mesmo, nós sabemos, são muitos, não é? Procurando para cima e tirando proveitos. Vão todos responder perante as leis de Deus? Vão. Mas a população, de uma forma geral, terá que ficar bem esperta. Terá que estudar, terá que ser esclarecida. É por isso que se fala que aqueles que não tiveram direito à escola, coitados, podem ser enganados. Nem sempre os pobres não sejam esclarecidos. Ali tem muitos espíritos que também são esclarecidos. Está no corpo onde a pobreza ele faz parte do grupo, por um problema ou outro. Mas eles são esclarecidos. Mas há uma grande massa que não é esclarecida. Esquece e depois torna e vai ter que aprender. Enquanto não se esclarecer, seremos envolvidos por esses aí, falsos profetas, falsos cristos. Está bem claro na lição. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de um conhecimento cuja aquisição está no alcance de qualquer um. É só estudar, poxa. E agora, com essa tecnologia que nós temos, é fácil. Fake news. Aí acharam bonitinho, botaram o nome fake news, né? Porque os americanos... muita gente gosta de moda, né? Fake news, fake news, fake news. Bora parar de mentir, poxa. Não é? Bora parar de enganar os outros. Parece que é gostoso essa festinha de estar mentindo. Não, não mente não. Não mente não, que a população vai esclarecendo e você fica como mentiroso. E o pior inimigo de qualquer religião ou de qualquer grupo, um grupo de amigos dentro de casa, é o mentiroso. Porque o mentiroso ele não acredita em ninguém, porque ele sabe que está mentindo. Ele pode estar onde estiver, qual o poder que ele assuma. Como presidente, como chefe de família ou empresário, não importa. Ele sabe que ele é mentiroso. Então, ele não vai acreditar muito nas pessoas, porque ele não acredita que ele sabe que ele mente. E precisamos o quê? Conhecer, precisamos saber, nos esclarecermos para diminuir esse número de falsos cristos e falsos profetas. Porque nós vamos perceber que eles não prestam. Não dá, não vale um segundinho da nossa atenção. Cai fora, meu amigo. Tá comigo, não. Imagina vender. Meu Deus do céu. Parece inacreditável, né?
vender milho, vender coisas para curar o coronavírus. Meu Deus do céu. E as pessoas, tem muita gente que cai nessas malhas. Meu Deus do céu, abençoa. Coisas Pessoas ridículas. que caem nessas, digamos assim, essas ciladas, né? Normalmente não é um número pequeno e nem é por uma ignorância ou coisa assim, mas sim por uma falta de conhecimento do verdadeiro sentido das coisas cristãs e porque normalmente são pessoas extremamente carentes, têm problemas, digamos assim, psicológicos ou problemas realmente de convivência, né? Enfim, estão desesperados atrás de alguma tábua de salvação. Passou aquela na frente, abraça e vai. E tem gente que eu conheço que realmente vira a vida de cabeça para baixo por conta disso, né? E por vezes parece até interessante, mas no fundo conserta às vezes até uma coisa, mas estraga outra, né? Então é bastante complexo isso aí. A gente vê porque poucos têm acesso a, aos profetas verdadeiros e ao verdadeiro sentido, no caso da doutrina espírita e etc. É pouca gente, se tu comparar com o todo. Pois bem. Observe, inclusive, se eu fazer questão aqui novamente de passar essa parte, porque esse texto ele é muito rico, as pessoas que queremos, né, que todo mundo fique esperto. Por exemplo, tá aí de azul para vocês, ó. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições. Até hoje nós estamos vivendo isso, em todos os tempos. De seus interesses e do seu anseio de dominação. Olha, está tudo hoje. Certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, né, acima da humanidade, ou de uma pretendida missão divina, muitos casos de religiões. Aí, nesse assunto aqui, ele diz aqui, agora, nesse outro que eu vou sublinhar, ó. Aí o Espírito diz aqui, são esses os falsos cristos e os falsos profetas. Aí eles sabem, eles são inteligentes, criatura, eles sabem o que estão fazendo. Aí o que é que os que são oprimidos ou os que são as vítimas? Vamos lá. Qual é a solução para isso? Aqui diz assim: a difusão das luzes lhes aniquila o crédito, não é? Ora, a ciência vai avançando, as pessoas vão sendo esclarecidas, então eles vão perdendo crédito. Donde resulta que o número deles diminui, dos falsos cristos e falsos profetas, à proporção que os homens se esclarecem. Os seres aqui se esclarecem. Perfeito. Então, o problema é esclarecimento. A ciência vai evoluindo. É por isso que muita gente diz, olha, não dá para acreditar em político não, porque mente, já vem mentindo há muito tempo e até hoje eles não modificaram. Então, assim mesmo são os que estão nos poderes, assim dentro da religião. Olha, a religião, qualquer religião que cobre, poxa, tá, de Cristo está muito longe ainda. O Cristo não cobrou nada de ninguém. Pronto, começa por aí. O Cristo não cobra nada de ninguém. E os espíritos, tudo que nós estudamos aqui dentro dessa doutrina é gratuito. Então, poxa, abre os olhos. Porque o problema do dinheiro é sério. Ele escraviza muita gente, né? Ele compra muitas pessoas. E as pessoas muitas vezes sabem o que estão fazendo e aproveitam-se e entram no sistema que, desencarnando, estão comprometidas. Acham que vão sair daí sem sofrer nada.
Por isso que nós estamos estudando aqui essa doutrina, para que todo mundo entenda. Ninguém vai sair daqui sem pagar o último centavo, como disse Jesus. Só pode. Seja presidente, seja o que for. Ele pode ser o que ele quiser. Ele não vai enganar Deus em momento algum. Aí ele vai ter que passar por essas leis, que não vai ser fácil. Ele fica esperto. Não pense ele que ele é esperto. Não, ele não é esperto. Como é que a pessoa é esperta se ela está pregando, praticando para próximas encarnações sofrimento para ela própria? Ela não pode ser esperta. Como é que eu estou me candidatando pelas minhas más atitudes para numa próxima encarnação vir cego? Se eu soubesse que eu venho cego, ora, eu não vou estar querendo plantar a cegueira para mim numa próxima existência. Ah, mas eu ganho muito dinheiro, então eu vou querer aproveitar. Eu não vou ceder isso aqui, não. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito gostoso. E os espíritos nos ajudando. Mas a esses que são, entre aspas, espertos, eles são falsos cristos e são falsos profetas. E esse assunto aqui não está nem só para a religião, está para qualquer outro assunto. Todos que se cabem aí de gente tirando proveitos, se formando em faculdades para pegar os últimos centavos daquela família que precisa de um tratamento e ele tirar os últimos centavos e ficar mais rico. Coitado. Faz isso não. Nós vamos aprender a ser fraternos. Vamos aprender, mas vamos. E temos. Porque quem não aprender isso ainda vai ter que sofrer. Sofrer muito. Muitas encarnações. Não tenha dúvida, não vamos sofrer muito. Eu mesmo não quero, não. Eu quero dar um basta nisso. Explorar o meu irmão, as leis de Deus são super justas. Abramos os olhos. Como diz Paulo de Tarso, há uma nuvem de testemunha nos acompanhando. Abramos os olhos. Pois bem, esse assunto ele é muito importante porque os falsos cristos, eles podem ter, como dizem, né, poderes de fazer coisas que até mesmo os escolhidos cairão na malha desses. Abramos os olhos. Olha aí, nós falamos há pouco tempo desse exemplo, mas tem muitos, né, que caem na malha dessas criaturas. Que Deus nos proteja. Mas é lógico que Deus quer que nos proteger. Mas para nós nos protegermos, nós temos que avançar o nosso intelecto, o nosso conhecimento, esclarecer-se. Então não devemos ficar, né, nessa de não querer evolução. Teremos que evoluir. Como ele diz em outras passagens, né? Armadilha de lobos foram feitas para lobos. Os lobos caem na armadilha. Porque armadilhas são para lobos. Aí, quando alguém cair na malha desses, não reclame da religião, não. Reclame de si próprio. Porque foi você que não teve esclarecimento o suficiente para percebê-lo que ele era um falso profeta. Eu, graças a Deus, vou dizer assim para vocês, eu tenho um hábito de, como eu já disse para vocês, de fechar o evangelho e abrir e ver aquela lição para mim antes de dormir. Todo dia eu faço isso. Graças a Deus. É raríssimo eu esquecer. Raríssimo, raríssimo. Então, hoje eu estou habituado. Quando eu abro, a lição é certinha aquilo ali para mim. Perfeita. E quando cai falsos cristos e falsos profetas, eu já começo a abrir os olhos, porque eu terminei aprendendo quando sai falso cristo, falso profeta, de novo. Aí, de repente, numa semana quase inteira, falso cristo, falso profeta. Poxa, essa página deve estar marcada. E falso cristo, falso profeta. Quando eu descobri, desapareceu. Falso cristo, falso profeta. Era outra lição. E hoje eu tenho esse hábito de fazer. É uma maneira de dizer. Como é que é consciência? Ou então, a mim, né? Eu peço a Deus ajuda. O que estou precisando hoje? Abrir os olhos. Aí está lá. Missão dos do homem de bem. Aí, opa, tá bom. Por ali vai.
por ali eu vou. Todos os dias antes de dormir, abro o evangelho, agradeço a ele. E eu abro, vejo o título, nem leio todo. Só se eu ler um parágrafo, talvez, mas eu já sei mais ou menos o assunto que seja, e ali já vou dormir com a minha consciência mais tranquila. Mas abrir o falsos profetas é porque eu tenho que estar atento que tem gente ao meu redor que é um falso Cristo, que ele é um falso profeta. Eu tenho que abrir os meus olhos. Aí eu consigo localizá-lo. Eu consigo localizá-lo. Digo, opa, já sei quem é. A lição não cai mais. Eu já fico esperto. Opa, olha. Nós temos que nos esclarecer, nós temos que entender. Esse é o objetivo nosso para a nossa felicidade, já que queremos ser felizes. E a melhor maneira é ser fraternos, né? Porque como nós somos espíritos solitários, ou seja, fomos criados por Deus um a um, né? Não existe uma metade de mim em algum lugar, não. Sou eu mesmo. Eu sou um espírito solitário, você também é um espírito solitário. A sua carreira é para ser um espírito puro. Essa é a nossa caminhada, todo mundo. Aqueles que são fraternos, que ajudam, que vão acompanhando, que vão dando a mão, carregando suas dificuldades, seus estudos, e ainda excede, ajuda e contribui positivamente, esses são os bons, esses que estão no bom caminho. Mas a tendência, por exemplo, nós nos casamos, né? Nós precisamos de uma pessoa, porque se sentimos solitários. Nós vamos entender que mais em outras milhares de existências, nós não vamos precisar mais de nos casarmos. Assim, por exemplo, Jesus não casou, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, embora ele foi casado numa encarnação onde ele foi Hipólito Leão Denis Arrivail, né, o codificador da doutrina espírita, que botou o nome de Allan Kardec, de uma existência passada. E nós vamos encontrar, sem número, Francisco de Assis, foi o próprio Chico Xavier, uma das encarnações dele. Nós vamos encontrar criaturas que vieram numa vida solitárias. Uma vida solitária, mas ajudando o próximo. Sem ter a necessidade de casar-se. Não é que nós queremos que ninguém se case, pelo contrário, né? Mas enquanto nós tivermos essa necessidade, nós vamos nos casar. Mas ela desaparecerá na linha do tempo do progresso do espírito. Nós vamos terminar precisando, vamos entender perfeitamente que aqueles gozos da matéria já não mais nos felicitam. E nem precisamos mais. Aí pronto, seguimos uma vida com Deus. O nosso contato já é mais próximo com o nosso Pai e vamos começando a perceber Ele falando em nós mesmos. Deus, Ele sabe como nos conduzir e nós temos que entendê-lo. Porque a morte é algo natural, é uma lei para todo mundo. Só que a morte é para o corpo. O próprio corpo, ele tem prazo de validade, como falamos aqui. Isso independe de idade. Tem pessoas que desencarnam com 100 anos. Tem jovem com 13 anos, como eu vi a reportagem ontem, com o câncer nos ossos, leucemia, né? E a menina não podia jogar mais voleibol. 13 anos. Mas ela continuou encontrando alegria na vida em assistir as pessoas, a seleção brasileira jogar voleibol. Está aí no Jornal Nacional e, se eu não me engano, também na Rede Record, Jornal da Record, ilustrando. Então, 13 anos e o outro com 100 anos não tem leucemia nos ossos. É compromisso, poxa. Nós temos que abrir os olhos porque é compromisso. Então, os falsos profetas, eles se comprometem, não é? Eles se comprometem porque enrolam. Eles são espertos, entre aspas. Eles são, vamos dizer mais claro, uns desgraçados, porque eles estão constituindo para si desgraça.
Por isso que as existências serão difíceis. E os que não queiram ser atingidos por esses desgraçados têm que ficar esclarecido, poxa, tem que estudar, tem que entender. Deus sabe como, olha, Deus está ajudando a todos nós. Vamos estudar a doutrina, que aí nós vamos sofrer menos, né? Já vamos nos comportando nessa, vamos ficando espertos, porque aí agora nós vamos ficar espertos, estamos ficando espertos, porque eu não quero mais enfiar uma faca na barriga de fulano, porque eu estou com raiva dele, estou com ódio. Eu não quero dar um tiro na cabeça dele porque ele me perturba, ele me causa ódio, ou inveja ou ciúme, ou qualquer outra coisa. Eu não quero mais fazer esse tipo de maldade, porque eu sei que eu estou fazendo contra mim mesmo. Mas eu tenho que ficar esperto porque outros poderão fazer a mim. E se me atingir, é porque eu mereço. Eu tenho compromisso ali. Mas que eu fique esperto, porque esclarecendo, eu vou saber que aquele é um falso profeta. Pelas suas obras, né? Se reconhece a árvore, não é pelos frutos? Então nós podemos conhecer os falsos cristos, os falsos profetas. É algo, minha gente, que parece ser fácil, mas quando estamos apaixonados por uma religião, ou quando estamos apaixonados por um político, sabe? Quando estamos apaixonados por um dono de uma empresa, um empresário, quando estamos apaixonados por um vereador, seja lá como for, por um músico ou uma musiciana, não importa, sabe? Fica mais difícil de enxergar. Por isso que tem mulheres que se casam com um falso marido. É o que ela plantou, o que ela deixou ser levada, o que ela carrega, ela atrai. Então, nós atraímos, nós temos que ficar atento para não atrairmos essas criaturas. Não é? Nós temos que atrair com Jesus, nós temos que andar com Jesus. Ah, poxa, mas eu ando muito sofrido, eu corri, inclusive já escapei de 2 cânceres. Meu filho, dê graças a Deus se você já resolveu 2 cânceres. Foi 2 problemas que você resolveu seus. Ah, mas eu estou com medo que outro apareça. Se você desencarnar, não vai morrer. Sabemos que não é fácil saber que vai desencarnar, né? E aguentar tudo isso, porque não tem como fazer, né? Se a ciência diz eu não consigo mais nada fazer, é porque nas leis divinas, eu e você temos que aprender dessa maneira. Aprendendo com Jesus, nós sofremos menos. Do contrário, será assim em outras encarnações. É briga com as leis divinas. Ninguém vence as leis divinas. Não existe demônio. Graças a Deus ele não existe. Eles não vão fazer confusão aqui na Terra, no sistema, nem no universo. Porque não existe o demônio. Deus não deu poder a nenhum desses. Deus não deu poder a nenhum dos espíritos. Não. É que os caras são espertos, entre aspas, né? Eles são espertos, eles estudaram, então eles sabem o que estão fazendo. Aí chamamos de demônio, mas não tem nada de demônio. Então vamos, se ninguém tem mais alguma coisa a falar, né? Vamos encerrar por hoje. Alguém quiser fazer a oração, fica à vontade. Senão vamos ter que fazê-la também, né? E faremos. Deus de infinita bondade, Pai misericordioso, nós te agradecemos por mais um momento desse glorioso, onde nós passamos a estudar e gozar desses ensinamentos que vão nos livrar de muitos sofrimentos na medida que nos alimentamos desses maravilhosos conceitos, dessas maravilhosas obras que os Espíritos vêm nos ajudar. Nós te agradecemos, Deus, pela vida que temos, por mais sofrida que seja, mas é necessário para nosso crescimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, a todos os nossos irmãos. Que consigamos nos esclarecer para nos livrarmos da malha desses falsos cristos e falsos profetas. Que o teu maravilhoso Filho, que nos acolheu aqui e que está nos ajudando a nos salvarmos,
Jesus possa receber assim de ti, Deus, muita luz, muita paz, muita alegria. Que a nossa querida, maravilhosa